A porta do escritório bateu com violência e quando pelo corredor vazio da empresa no coração do Porto. Beatriz de Sousa, a CEO implacável que comandava um império de vinhos e exportações, levantou os olhos do computador. Lá estava ela, Sofia Mendes, a mulher que amava em segredo há 2 anos, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Beatriz. A minha mãe sabe. Sussurrou Sofia, a voz tremendo como as águas do Douro numa tarde de tempestade. Encontrou uma carta tua. Disse que isto é uma vergonha para a família. Que nunca mais quer me ver se eu continuar contigo. Beatriz sentiu o mundo desabar. Levantou-se devagar, contornou a mesa de mogno antigo e tomou Sofia nos braços. O cheiro dela, aquele misto de jasmim e sal do mar, era o único porto seguro numa vida de reuniões intermináveis e pressões familiares. Beatriz nascera numa família tradicional do Porto, os Sousa, donos de caves centenárias em Vila Nova de Gaia. Desde criança, aprendera que o dever vinha antes do coração. Casara-se jovem com um homem escolhido pelo pai, um casamento de conveniência que durara apenas o suficiente para gerar um herdeiro e depois se dissolver em divórcio silencioso. Mas Sofia mudara tudo. Conheceram-se numa noite de fado na Ribeira, onde Sofia cantava com uma voz que carregava toda a saudade portuguesa. Beatriz, cansada de ser apenas a executiva fria, aproximara-se dela após o espetáculo. Um olhar, um toque, e o amor floresceu como as videiras no Douro em setembro. Não chores, meu amor, murmurou Beatriz, beijando-lhe a testa. Eu protejo-te. Sempre te protegerei. Sofia era de uma família conservadora de Matosinhos, pescadores há gerações. O pai, um homem duro como as rochas da costa, e a mãe, devota à igreja, viam o amor entre mulheres como um pecado imperdoável. Em Portugal, as leis haviam mudado, casamento igualitário, a adoção, direitos plenos, mas nas casas antigas, nas conversas à mesa de jantar, a tradição ainda pesava mais que qualquer lei. Naquela noite, no apartamento de Beatriz com vista para o rio, as duas deitaram-se abraçadas. A cidade luzia lá embaixo, com as luzes da ponte da Arrária refletidas na água. Beatriz traçava círculos suaves nas costas de Sofia, prometendo em silêncio que nada as separaria. Vamos fugir, disse Sofia de repente. Para Lisboa, para o estrangeiro. Qualquer lugar onde possamos ser nós. Beatriz hesitou. Fugir significaria abandonar a empresa que construíra com unhas e dentes, o legado da família. Significaria enfrentar a ira do irmão mais velho, que já havia como ovelha negra por se ter divorciado. Mas olhar para Sofia, com aqueles olhos castanhos cheios de medo e esperança, fez o coração dela apertar. Não precisamos fugir, respondeu Beatriz, com firmeza. Eu falo com a tua família. Explico. Mostro que o nosso amor é real, mais forte que qualquer preconceito. Sofia abanou a cabeça, lágrimas caindo. Tu não conheces o meu pai. Ele é como o mar, calmo por fora, mas capaz de destruir tudo quando enfurece. Dias passaram em tensão. Beatriz mergulhava no trabalho para esquecer, mas cada reunião lembrava-lhe a solidão que sentira antes de Sofia. A empresa prosperava, exportações para a Europa, prémios internacionais pelo vinho do Porto envelhecido. Mas o sucesso sabia pouco sem partilhar com a mulher amada. Uma tarde recebeu uma chamada. Era a mãe de Sofia. Senhora Sousa, venha cá à casa. Precisamos falar sobre a minha filha. Beatriz sentiu um frio na espinha. Ia lá. Enfrentaria o que viesse. Pelo amor. Chegou à casa modesta em Matosinhos, com redes de pesca penduradas no quintal e o cheiro a mar impregnado nas paredes. A mãe de Sofia, Dona Maria, recebeu-a com olhos frios.
Entre. O meu marido quer falar consigo. O pai, um homem robusto de barba grisalha, sentou-se à mesa da cozinha. A senhora é rica, poderosa. Pode ter quem quiser. Deixa minha filha em paz. Beatriz endireitou-se. Eu amo a Sofia. Não é capricho. É o que sinto no fundo da alma. Alma? Riu-se o homem, amargo. Aqui a alma segue Deus e a família. Isto que vocês fazem é contra a natureza. A discussão aqueceu. Beatriz defendeu o amor delas com paixão, citando a mudança dos tempos, a aceitação crescente em Portugal. Mas as palavras batiam em muralha. Dona Maria chorava em silêncio. Se continuar, deserditamos a Sofia. Nem um cêntimo, nem a casa. Beatriz saiu dali abalada, mas determinada. Contou tudo a Sofia naquela noite. Eles não entendem, disse Sofia, enroscada nos braços dela. Mas eu escolho-te a ti. Começaram a viver mais juntas, em segredo. Beatriz protegia Sofia das pressões, pagava as contas quando a família cortou o apoio, levava-a a jantares discretos em restaurantes da Foz. O amor crescia, profundo, como as raízes das videiras antigas. Mas Beatriz sentia o peso. Protegia Sofia, sim, mas a que custo? O segredo corroía, como o nevoeiro que sobe do rio e envolve o porto em melancolia. Uma noite, numa casa de fado escondida nas ruas estreitas da Ribeira, Sofia cantou para ela. A voz dela, carregada de saudade, falava de amores impossíveis, de destinos cruzados. Beatriz chorou em silêncio. Sabia que a tempestade viria. E veio mais cedo do que esperavam. O telefonema chegou numa manhã chuvosa de outono. Beatriz estava na cave da empresa em Gaia, provando um tawny de 20 anos, quando o telemóvel vibrou. Beatriz, é o António, o teu irmão. A voz dele era grave, como sempre quando trazia más notícias. A família sabe. Alguém viu vocês juntas na Foz. O pai está furioso. Diz que vais destruir o nome dos Sousa. Beatriz sentiu o chão tremer. O pai, já idoso, ainda comandava com mão de ferro as decisões familiares. Apesar do divórcio dela anos antes, esperava que Beatriz mantivesse as aparências, casasse novamente, desse netos legítimos. E tu, António? O que achas? Silêncio do outro lado. Acho que estás a cometer um erro. Em Portugal, as coisas mudaram nas leis, mas nas famílias como a nossa. O Porto é pequeno, Beatriz. As pessoas falam. Ela desligou, o coração acelerado. Protegia Sofia da família dela, mas agora a sua própria família virava-se contra elas. Naquela tarde, encontrou-se com Sofia num café discreto em Miragaia. Vamos ser fortes, disse Beatriz, segurando a mão dela por baixo da mesa. Sofia sorriu, mas os olhos traíam medo. Às vezes penso se não seria melhor acabar. Para te poupar a isto. Nunca, respondeu Beatriz, veemente. Tu és a minha vida. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Beatriz enfrentou o pai num jantar familiar na velha casa senhorial em Nevogilde. A mesa longa, com pratas antigas e cristais, parecia um tribunal. Beatriz, isto é uma loucura, disse o pai, a voz rouca de anos a fumar charutos. Uma mulher da tua posição com uma cantora? Amo-a, pai. Mais do que amei alguém na vida. A mãe chorava baixinho. António evitava o olhar. Se continuares, corto-te a herança.
A empresa passa para o Antônio. Beatriz riu-se, amarga. A empresa? Eu construí metade dela com o meu trabalho. Não me importo com dinheiro. Importo-me com felicidade. Saiu dali de cabeça erguida, mas o coração partido. Protegia Sofia, mas perdia a família. Sofia, por seu lado, sofria em silêncio. A mãe ligava todos os dias, implorando que voltasse ao bom caminho. O pai ameaçava não a deixar entrar em casa nunca mais. Uma noite, após um concerto onde Sofia cantara fados de Amália, as duas passearam pela marginal da Foz. O mar agitado batia nas rochas, e quando tumulto interior. Sinto-me culpada, confessou Sofia. Por te fazer perder tudo. Beatriz parou, virou-se para ela. Não perco nada. Ganho tudo contigo. Beijaram-se ali, sob a luz dos candeeiros, sem se importar com olhares. O amor era mais forte que o medo. Mas a pressão aumentava. Amigos da família sussurravam, clientes faziam comentários velados. Beatriz mantinha a fachada no trabalho, reuniões em Lisboa, viagens à França para negociar vinhos. Mas dentro dela, a saudade de uma vida normal crescia. Sofia começou a ter crises de ansiedade. Noites em que acordava a chorar, sonhando com a rejeição familiar. Talvez devêssemos separar-nos por um tempo, sugeriu uma vez, voz fraca. Nunca, repetiu Beatriz, abraçando-a com força. Decidiram viajar. Um fim de semana no Douro, nas Quintas Antigas. Lá, entre vinhas douradas pelo outono, redescobriram a paz. Fizeram amor com ternura, prometeram eternidade. Mas ao voltar, a realidade bateu forte. Uma carta chegou à empresa. Do irmão de Sofia, que Beatriz nem sabia existir. Ameaças veladas, deixa minha irmã ou contamos tudo à imprensa. Beatriz queimou a carta. Protegeu Sofia, não contou nada. Mas o segredo pesava. E a traição, inesperada, aproximava-se. O inverno chegou cedo ao Porto, com chuva persistente e nevoeiro que envolvia a cidade como um manto de melancolia. Beatriz e Sofia tentavam manter a rotina, jantares íntimos, passeios discretos, noites de fado onde Sofia cantava só para ela. Mas a pressão familiar tornava-se insuportável. O pai de Beatriz parara de atender as chamadas. Antônio assumira mais controle na empresa, questionando decisões dela. Uma tarde, Beatriz recebeu uma visita inesperada no escritório. Era Inês, uma antiga amiga de infância, agora casada com um primo distante. Beatriz, precisamos falar. Por ti. Inês era uma das poucas que sabia do segredo, desde os tempos de universidade quando Beatriz confidenciara dúvidas sobre orientação. O teu pai está doente. O stress desta situação está a matá-lo. Beatriz empalideceu. Ele escolheu isso. Não. Tu escolheste desafiá-lo. Pensa na família. Inês saiu, deixando um peso enorme. Naquela noite, Beatriz contou a Sofia. Talvez devêssemos ser mais discretas. Pelo menos até as coisas acalmarem. Sofia concordou, mas os olhos traíam dor. Os meses passaram. Primavera trouxe flores às árvores da Avenida dos Aliados, mas não alívio. Sofia começou a cantar menos, a isolar-se. Uma noite, após uma discussão pequena sobre trivialidades, Sofia explodiu. Sentes vergonha de mim, Beatriz? Escondes-me como um segredo sujo. Não. Protejo-te. Proteges ou envergonhas-te.
A discussão feriu fundo. Dormiram separadas pela primeira vez em meses. No dia seguinte, reconciliação. Abraços, lágrimas, promessas. Mas o veneno estava plantado. Beatriz começou a trabalhar mais, viajando frequentemente. Em Lisboa, conheceu pessoas da comunidade LGBT, casais felizes, abertos. Invejava-os. De volta ao Porto, decidiu iriam assumir publicamente. No meu aniversário, disse a Sofia. Uma festa. Convidamos todos. Acabou o esconderijo. Sofia hesitou, mas aceitou. O amor dava coragem. Prepararam tudo. Beatriz contratou o melhor catering, um espaço na Ribeira com vista para o rio. Mas dias antes, o desastre. Sofia recebeu uma chamada da mãe. O pai tivera um enfarte. Culpa dela, diziam. Sofia desabou. Não posso, Beatriz. Não agora. Mas é o momento perfeito para mostrar que o amor cura. Sofia abanou a cabeça. Tu não entendes. A minha família está destruída por nossa causa. A discussão escalou. Palavras duras voaram. Às vezes penso que me usas para te sentires rebelde, acusou Sofia. E tu usas-me para fugir da tua vida medíocre. Arrependeram-se imediatamente, mas o dano estava feito. Sofia saiu, chorando. Beatriz ficou sozinha, o coração em pedaços. Dias de silêncio. Beatriz ligava, mensagens ignoradas. Então, a traição. António, o irmão, apareceu no apartamento. Ela está com outro homem. Um antigo namorado. A família a arranjou. Beatriz não acreditou. Mas viu as fotos. Sofia num café com ele, sorrindo. O mundo ruiu. Correu para casa de Sofia. É verdade? Sofia chorou. Foi um erro. Pressão. Medo. Mas Beatriz, ferida no orgulho, na alma, virou-se. Acabou. Saiu, o coração despedaçado. A ruptura chegara, cruel como o destino cantado no fado. Os dias seguintes foram um vazio imenso. Beatriz mergulhou no trabalho como nunca, viajando constantemente, evitando o porto que agora lhe doía em cada esquina. O Rio Douro, outrora testemunha do amor, parecia zombar dela. Sofia tentava contactá-la. Mensagens, chamadas, cartas. Foi um momento de fraqueza. A família pressionou tanto. Perdoa-me. Mas Beatriz, orgulhosa, ignorava. A traição, mesmo momentânea, cortara fundo. A empresa prosperava, ironicamente. Novos contratos, a expansão. Mas o sucesso era cinzento. Amigos tentavam ajudar. Inês, a antiga confidente, visitou-a. Beatriz, o amor verdadeiro não se deita fora por um erro. Ela traiu-me. Sob pressão. Como tu própria sentiste. Beatriz refletia nas noites solitárias, ouvindo fado antigo. Amália cantava de amores perdidos, de saudades incuráveis. Sofia, por seu lado, afundava-se em depressão. Cantava menos, a voz perdida. A família, vendo-a destruída, começava a questionar-se. A mãe ligou a Beatriz, inesperadamente. Venha cá. A Sofia não come, não dorme. Diz que sem ti não vive.
Beatriz hesitou, mas foi. Na casa de Matosinhos, encontrou Sofia magra, olhos fundos. Por quê? Perguntou Beatriz, voz rouca. Credo. A pressão. Pensei que te poupava ao perder tudo. Perdi tudo sem ti. Abraçaram-se, chorando. Mas o perdão não veio fácil. Beatriz precisava de tempo. Meses de distância controlada. Encontros casuais, conversas longas. Sofia lutava pela família. Explicava, argumentava. Lentamente, a mãe amolecia. Se te faz feliz, talvez Deus entenda. O pai, recuperado, ainda resistia. Enquanto isso, na família de Beatriz, o pai piorava. O enfarte deixara sequelas. No hospital, chamou-a. Filha. Errei. Vejo António infeliz no casamento dele tu. Brilhaste com ela. Lágrimas nos olhos do velho. Viva tua vida. A reconciliação familiar começava. Beatriz e Sofia voltaram devagar. Jantares, passeios. O amor, ferido, curava. Mas a sociedade ainda sussurrava. No Porto tradicional, olhares de lado. Decidiram mudar-se para Lisboa por um tempo. Lá, mais aberta, respiravam melhor. O amor renascia mais forte. Em Lisboa, encontraram refúgio. Alugaram um apartamento em Alfama, com vista para o Tejo. Sofia voltou a cantar, agora em casas de fado conhecidas. A voz dela, mais madura, carregava a dor vivida, tornando-se ainda mais comovente. Beatriz abriu uma filial da empresa na capital, dividindo tempo entre as duas cidades. O relacionamento aprofundava-se. Conversas honestas sobre medos, limites. Nunca mais duvides de mim, pedia Sofia. Nunca mais te deixes pressionar, respondia Beatriz. Visitaram o Porto regularmente. A mãe de Sofia convidava-as para almoços, tímida mas acolhedora. Venham cá mais vezes, dizia Dona Maria. O pai ainda distante, mas tolerante. Na família Sousa, António pediu desculpas. Fui eu que incentivei o namorado. Pensava proteger o legado. Perdão difícil, mas possível. O amor delas inspirava. Amigos da comunidade contavam histórias semelhantes, pressões familiares, rupturas, reconciliações. Portugal mudava. Casais do mesmo sexo passeavam de mãos dadas na Baixa, sem medos. Mas nas famílias tradicionais, o caminho era longo. Uma noite, em Alfama, Sofia cantou um fado dedicado a Beatriz. Letras de amor proibido que se torna livre. O público aplaudiu, emocionado. Beatriz chorou de orgulho. Propôs casamento ali, de joelhos na varanda. Casas comigo? Sim, 1000 vezes sim. A boda planeada para o Douro, nas quintas familiares. Famílias reunidas, hesitantes mas presentes. O amor vencia. O dia do casamento amanheceu radioso no Douro. As vinhas verdes estendiam-se como tapete, o rio serpenteava lá embaixo. Beatriz, de fato branco elegante, esperava nervosa. Sofia, num vestido fluido cor de marfim, caminhava ao braço da mãe. Dona Maria chorava, mas de alegria. O pai de Sofia, relutante, assistia. O pai de Beatriz, já frágil, abençoou. Votos trocados com emoção profunda.
Prometo proteger-te sempre, mas agora juntas, iguais. Prometo nunca mais duvidar, amar-te em liberdade. Famílias aplaudiram. Preconceitos derretidos pelo amor visível. A festa durou até tarde. Vinho do Porto fluía, fado tocava. Anos depois, adotaram uma criança. Famílias unidas em torno dela. A ruptura fora o catalisador da cura. A traição momentânea, lição de força. Em Portugal, onde saudade é alma, o amor delas tornou-se lenda. Duas mulheres que enfrentaram tradições, famílias, sociedade. E venceram. Com amor verdadeiro, profundo, humano. Porque o amor, como o vinho do Porto, melhora com o tempo. E cura todas as feridas.